Oi, galera, tudo bem? Me chamo Antônio Mota, falo aqui diretamente de Rio Branco, no Acre. Eu sou um rapaz de 27 anos, sou branco, olhos castanhos escuros, cabelo preto, barba bem feitinha. Estou aqui hoje de blusa rosa, uma parede branca ao fundo e falo diretamente da empresa onde eu trabalho, a empresa que eu vou representar aqui hoje nesse papo que a gente vai falar sobre recrutamento e seleção. Quero chamar aqui a voz para a gente conhecer mais a Renata. Se apresenta para a gente, Renata. Oi, gente. Obrigada, Antônio. É um prazer estar fazendo parte aqui. Obrigada a todo mundo da Kenobi pelo convite. Estou aqui representando também a região norte. Eu sou de Belém do Pará, junto com meu marido, que é meu sócio na empresa, tá? Eu sou Renata Oliveira. Nesse momento, eu estou aqui com uma blusa amarela, um gorrinho aqui no pescoço. Atrás de mim tem uma parede bege. Eu sou uma mulher branca, dos olhos castanhos e cabelo castanho também. Meu cabelo é um pouquinho abaixo do ombro. Eu estou muito feliz de dividir esse papo aqui com o Antônio e com a Isabel, que é a pessoa que eu quero chamar agora para falar com a gente. Então, Isabel, se apresenta aqui para a gente também, por favor. Vamos conhecer um pouquinho mais de você. Obrigada, Renata. Gente, tudo bem? Eu me chamo Isabel, sou manauara, moro aqui no Amazonas. Sou uma mulher branca, de cabelos castanhos e olhos castanhos. Estou com um vestido preto. Estou numa sala com vidros. Estou aqui no meu ambiente de trabalho. Atualmente, trabalho como coordenadora de recrutamento e seleção. Eu também estou muito ansiosa para aprender um pouco com a Renata, com o Antônio e com essa equipe do Kenobi que está aqui com a gente. E eu sei que você, que sempre vem aqui assistir Web TV do Kenobi Play, também está curioso para aprender um pouco mais. E também, né, gente, esse quadro Sotaque RH, ele existe justamente para que nós possamos ampliar os nossos conhecimentos sobre esse nosso Brasilzão. E como eu já falei, hoje nós vamos falar sobre a região norte. Vamos lá? Bom, então eu vou começar esse bate-papo aqui com a primeira pergunta que a Kenobi trouxe pra gente. Como que é essa busca de talentos no norte? E quais são as estratégias que a gente costuma aplicar? Então eu vou falar um pouquinho aqui da minha experiência com o Belém do Pará. Quando a gente pensa em busca de talentos no norte, dá para perceber sim uma diferença. A gente já está acostumado com alguns desafios que a gente enfrenta. Seja pela diferença da nossa região, ela sempre está esquecida. Seja pela diferença porque as pessoas não sabem o que é norte e o que é nordeste. Então eu realmente acredito que isso se reflete um pouquinho sim na nossa forma de ir para um processo de seleção. Não é um processo de divulgação fácil, não é uma coisa que a gente consiga com tanto acesso, mas basicamente as estratégias que a gente costuma aplicar aqui é a divulgação, às vezes, em ambientes como universidades. Então, a gente tem, por exemplo, em Belém do Pará, as duas universidades públicas, que é a Universidade Federal do Pará e a Universidade Estadual do Pará. Mas, além disso, eu acredito que o mundo que a gente está vivendo hoje, esse mundo VUCA, o incerto, então não adianta só a pessoa realmente saber que ela veio de uma universidade que é uma boa universidade. Isso não quer dizer nada, no fundo. Então, além disso, coisas que a gente busca muito é o envolvimento desses talentos, né? Então, às vezes, a gente vai ver pessoas que já estiveram envolvidas em grupos de jovens. Então, é um grupo de trabalho voluntário de jovens para desenvolver liderança. Até o momento, a gente tem conseguido encontrar muito isso, esse perfil de jovens, esse perfil de pessoas. Eu acho que a gente está numa região que a gente tem muitas oportunidades. A gente já passou da época de buscar só o técnico. Então, se preciso, a gente treina o técnico do zero, mas a gente leva muito em consideração o comportamental, o perfil da pessoa, os valores, os princípios que a gente acredita enquanto empresa, a nossa missão. Então, isso é um pouquinho das nossas práticas por aqui. E aí, agora eu queria chamar você, então, Antônio, para compartilhar um pouquinho para a gente também da tua experiência aí no Acre com relação a essa busca por talentos. Muito legal conhecer aí um pouquinho dessa realidade, mas uma coisa que eu preciso dizer e afirmar é que o povo do Norte, esse povo é maravilhoso. Fala sério, né? A busca de talentos dentro da realidade de Rio Branco no Acre, eu acredito que não se diferencia dos estados do Norte. As redes sociais hoje têm sido assim uma expansividade muito grande, não só as plataformas de recrutamento ou direcionadas ao mundo corporativo, como o LinkedIn, mas as redes sociais geral de vida pessoal mesmo, como Instagram, Facebook, de algumas formas de chamar a atenção dos candidatos para que eles consigam aí namorar a empresa como a gente quer namorar os candidatos, para a gente conseguir ter um casamento dentro de uma vaga específica e dentro de um cargo que a gente quer ocupar. E também, né, gente, não dá para falar sobre vagas se nós não formos falar sobre os nossos principais desafios aqui da região norte em comparação às demais regiões.
Nós temos desafios sim, gente. Eu vou começar então pela mão de obra tecnológica, que eu acredito que é um desafio em termos de Brasil. Mas quando nós falamos da região norte, o nosso mercado, o nosso modo de vida tem se tornado cada vez mais tecnológico. Então, nós vamos precisar de pessoas que tenham essas habilidades e principalmente essa forma mais prática de aplicar isso. E esse realmente é um mercado onde nós temos aí uma competitividade, principalmente por salário, muito grande. Nosso maior desafio é buscar pessoas alinhadas à cultura da empresa. E isso tudo é um desafio para nós, profissionais de RH, porque nós precisamos melhorar a nossa forma de avaliar, né? Buscar pessoas alinhadas à nossa cultura é de formar pessoas. Por quê? Porque a gente sabe que em determinado momento o mercado vai ficar saturado e você não vai conseguir mais trazer pessoas que tenham essa habilidade mais sênior. E é interessante trazer para dentro da organização e formar. O outro desafio que nós temos sempre buscado é sempre trabalhar com as nossas cotas, nossos programas de aprendizes e PCDs. E a gente entende que a oportunidade de primeiro emprego ela é fundamental para nós podermos proporcionar um crescimento e desenvolvimento para o Brasil como um todo e para a região norte, de olhar para dentro da organização e verificar como é que a gente consegue fazer um caminho dentro da organização para que essa pessoa não entre só nessa função, mas para que ela possa crescer também. Mas aí eu quero saber da Renata. Renata, conta pra gente quais são os desafios que você tem enxergado. Um dos desafios que eu noto, né, que eu percebo dentro desse processo de recrutamento, às vezes é a valorização das oportunidades. O Antônio até mencionou um pouco isso quando ele falou que muitas das vagas dele acabam sendo operacional. Para todas as empresas a gente tem essa quantidade de vagas operacionais grandes também, aqui acontece a mesma coisa com a gente, mas eu vejo, não sei também, do mesmo jeito que você falou da questão da tecnologia, não sei o quanto que isso é só realmente da nossa região norte, mas eu noto que a gente tem um desafio que é das pessoas valorizarem as oportunidades e entendendo o crescimento que elas podem ter quando elas também estão dentro das empresas. É olhar para essas vagas talvez operacionais e entender que é um começo e como que a pessoa estrategicamente pode também apresentar o talento que ela tem lá dentro. Super importante também a gente valorizar as práticas que a gente consegue ter, né? O que funciona bem pra gente. Então, Antônio, eu queria te ouvir aí da nossa próxima pergunta. O que você tem para trazer pra gente? Menina, que pergunta maravilhosa. Não existe boa prática melhor do que humanizar o processo de recrutamento e seleção. Eu procuro sempre, quando eu ligo, falar desse jeito. Você pode ter um bate-papo, a gente pode conversar um pouquinho. Se você não puder, não tem problema, a gente vê o momento, mas eu preciso conversar com você. Isso é uma prática que a gente sempre tem que fazer para deixar o processo ele mais fluido e mais confortável para esse candidato. Eu tinha muita dificuldade, aprendi a ter mais habilidade dentro desses processos, é feedback, onde a gente precisa de uma forma muito assertiva, dar um retorno, para que mesmo uma informação sendo negativa para o candidato, ela tenha um sentido. A gente consiga extrair disso um momento aí de crescimento para esse candidato. E aí, Rê, respondida a sua pergunta? Espero que sim. Me fala para mim quais são os pontos positivos que você enxerga desse RH no Norte, principalmente o que diferencia ele das outras regiões desse Brasilzão que a gente pertence. Essa pergunta aí é um desafio, hein, Antônio? Primeiro, sim, claro que você respondeu a pergunta, amei tudo que você falou, eu sou super a favor desse lado humanizado. E com relação aos pontos positivos da nossa região, a primeira coisa, a gente não tem como, né, falar da nossa região norte e não lembrar do quanto que o nosso povo é acolhedor, o quanto que o nosso povo é comunicativo. Então, isso são coisas que a gente acaba sentindo do nosso regionalismo e eu acho que cada vez mais isso está sendo valorizado e não discriminado. Querendo ou não, são formas de você gerar vínculo também com a tua equipe, são formas de você se conectar mais. E o que a gente acaba se diferenciando das outras regiões, eu percebo que é isso também, valorização do meio ambiente, valorizar, respeitar, preservar, sustentabilidade. Eu não sei se especificamente dos talentos que a gente acaba recrutando, né? Não sei se você, Isabel e Antônio sentem isso também, quero saber, tô até curiosa, mas eu sinto isso um pouquinho do lado daqui, eu fico muito feliz por isso, assim, de verdade. Esse é um pouquinho do meu olhar, mas é claro que eu quero saber de vocês dois, então, Isabel, conta um pouquinho pra gente aí do teu lado, né? O que você enxerga de positivo do RH nessa cidade, da região norte? Olha, esse teu sentimento, ele é comum pra mim, tá? Mas sabe o que é mais legal ainda? É que nós somos pessoas que nós não ficamos fechados somente, né, no que tá acontecendo aqui. Há muito esse olhar pro Brasil, há muito esse olhar pro mundo. Quais são as tendências de RH? Quais são as tendências de recrutamento? E esse olhar pra fora permite que a gente volte e olhe pra dentro de novo, pra nós podermos exatamente fortalecer quais são as nossas práticas.
práticas, né? O que eu vejo, assim, que é o diferencial dos RHs aqui de Manaus e da região norte é que há muito essa busca por aprender cada vez mais. Não é porque nós estamos distantes fisicamente que nós estamos distantes em termos de busca de conhecimento. Uma outra coisa que eu acho muito legal é esse olhar para o colaborador, esse cuidado do colaborador, né? De olhar para a carreira, né? Quais são as oportunidades que nós podemos dar. Porque o recrutamento não é só externo, né? O recrutamento é interno. A gente também precisa pensar nisso. Como é que eu dou mais oportunidades? Como é que eu crio? Como é que eu chego lá naquele gestor e falo, poxa, vamos abrir essa vaga interna também, né? Pra gente poder ver o candidato de fora, o candidato de dentro. É exatamente o teu colaborador falar que é muito bom estar aqui. E eu percebo que outras empresas, elas têm isso também, né? Elas tentam fornecer o melhor dos seus serviços para o colaborador para que ele possa ser essa pessoa que vai chamar novas pessoas para fazer parte. E você, Antônio, tô curiosa para saber qual é o seu ponto positivo que você vai trazer aqui para complementar. Um diferencial muito grande, trazendo para a realidade de Acre, como eu comentei no início, a gente tem uma dificuldade de logística diferente de outras regiões do norte, que são mais próximas aí de grandes centros e grandes polos. Então, a gente acaba sendo um pouquinho escasso de algumas atualizações, de alguns processos que chegam mais fáceis no sudeste, no sul, mas quando isso vem para a gente sabe aproveitar essa oportunidade. Então, assim, isso é fantástico e genial. Então é isso, povo. Obrigado, K9, por ter feito esse convite. Fico muito grato e feliz por ter participado disso tudo. Vocês hoje, para mim, são referências aqui nesse norte. Renata aí em Belém e Isabel no Amazonas. Quero te ouvir um pouquinho, Isabel. E obrigado, K9, pelo convite. Estou muito grato e feliz por essa oportunidade. Obrigada, Antônio. Eu também agradeço muito você, viu, Antônio? Eu já conheço o Acre, mas aí, como você disse, passei a te conhecer. Agora sei com quem tirar minhas dúvidas aí no Acre, quanto a RH. Renata, muito obrigada também pelas contribuições, né? Também, assim, é muito bom ouvir a construção de vocês e saber que nós podemos aí nos unir cada vez mais, viu? Muito obrigada e eu desejo aí um excelente dia a todos. Renata, com você. Muito obrigada, Bel, Antônio. Obrigada, K9, pelo convite, por nos reunirmos aqui. Eu adorei a ideia do quadro, acho que Sotaque RH tem muita coisa boa para continuar vindo aí. Eu espero que esse quadro dure muito, porque eu tenho certeza que o nosso Brasilzão, a gente tem muito a aprender e contribuir aí com o recrutamento e seleção. Eu deixo aqui essa mensagem de agradecimento especial para todos e um beijo, é isso, até a próxima.